Vamos se assentando. Persigne o crucis, deliminite nos, te libera-nos Deus nosso, em nome do Pai, et Filho, et Espírito Santo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostra. Repete comigo: chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Chagas abertas, coração ferido. O sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Vamos aplaudir a Deus? Amém. Aí, se sua mão não doer, já pode. Qualquer coisa, você reveza com o Vinícius. Amém. Pega a tua palavra comigo em Daniel capítulo 3, no versículo 24 ao 27. Daniel está localizado no Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 24 ao 27. Todo mundo aqui me conhece, né? Então não preciso se apresentar. Eu me chamo Carlos de Maria, tenho 30 anos de idade, sou da comunidade católica Deus Existe, hoje consagrado. Estou com meu irmão de comunidade, Gilson, também, consagrado à comunidade, músico, compositor, bruto. Hoje também estou com a minha esposa, Natiele, também, que é vocacionada à comunidade. E também estamos esperando um bebê. Ó, novidade. Você sabia. Não sabemos o que é. Você não me conta essas coisas. Não contei, não. Se for menina, Ravê Manuel. Se for menina, Anne Sofia. Amém. Qual que é mesmo? Daniel capítulo 3, versículo 24 ao 26. Daniel capítulo 3, versículo 24 ao 26. Capítulo 3, versículo 24 ao 26. 1190. Esse povo. Agora que você pega o povo. Amém ou misericórdia? Quem achou que diga amém. Amém. Quem não achou grita misericórdia. Amém. Acharam? Quem não fala pro irmão que tá do lado. Cadê a sua bênção? E hoje está todo mundo de parabéns, estamos com Bíblia. Ah, estamos parabéns, está diferenciado o povo. Cadê a sua Bíblia? Mariana. Oi, Eu vou olhando aqui, vocês vão procurando, tá? Ora, estes passeavam dentro das chamas, louvando a Deus e bendizendo o Senhor. Azarias, em pé, bem no meio do fogo, fez a seguinte oração: sede bendito e louvado, Senhor, Deus de nossos pais, que vosso nome seja glorioso pelos séculos. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a poderosa palavra de Deus. O livro de Daniel, o que nós temos um pouco para entender dele, ele é um livro que vai contar a história também do povo de Israel, aonde Daniel e os 3 jovens estão presos, eles são escravos da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Nós temos que entender que todas as vezes que o povo de Israel, o povo hebreu, transgredia as leis de Deus, Deus fazia com que eles fossem entregues às mãos dos inimigos. E naquela época, uma potência grande que tinha era essa de Nabucodonosor, aonde ele pegava o povo, levava para a Babilônia, devastava Jerusalém, devastava o seu templo, e ali vai levar o povo para a Babilônia. Então o povo vai ser escravo, o povo não tem liberdade mais. E esse livro, quando nós vamos iniciar, vai falar lá no capítulo 1, que Daniel, Sidraque, Mesaque e Abidinago, eles são 4 jovens que foi escolhido pelo rei. O rei primeiro ele dá ali uma missão ao seu súdito e fala assim: olha, vai ao meio do povo hebreu e procura jovens de boa fisionomia, fortes, bonitos, inteligentes, porque durante 3 anos nós vamos fazer como que fosse um curso com eles.
Os melhores seriam escolhidos para trabalhar lá dentro com o rei. Então você imagine comigo naquele tempo de escassez, de sofrimento, de lamúria, de solidão. O povo não tinha liberdade, o povo era escasso, o povo era dividido das famílias dele. Então todo mundo, os jovens que iam ali chegando, eles queriam ter esse privilégio de estar lá dentro, estar sendo à direita do rei, mesmo sabendo que ele é um rei ruim, porque lá dentro eles têm alguns privilégios. Então a palavra fala que entre esses jovens, 4 se destacavam, que era Daniel, Misaque, Abidnego e Sedraque. Eles se destacavam porque a presença de Deus ainda estava no rosto daqueles rapazes. Eles se destacavam porque eram rapazes ainda que amavam a Deus, e por causa dos pais que transgrediam as leis, eles estavam entregues à escravidão. Então quando nós observamos, quando o rei vai lhe passar 3 anos com todos os jovens, e eles vão falar, olha, aqueles 4 são os melhores. Então a palavra fala que eles pegam eles para trabalhar com o rei. Eles vão trabalhar para o rei Nabucodonosor. Eles vão trabalhar para a Babilônia. E a palavra ali no capítulo 1 vai dizer que Daniel e os seus 3 amigos viam aquela mesa farta do maná, aquela mesa farta de comida. E a palavra fala que Daniel desejava no seu coração não comer daqueles alimentos, porque eram alimentos sacrificados aos ídolos. O povo da Babilônia era um povo idólatra, não era um povo que acreditava em Deus de Israel. Era um povo que tinha vários deuses, e o rei Nabucodonosor, ele era um rei tão assim, cobiçado com as coisas, ele queria se achar um Deus. Ele gostava de ser como um Deus para aquele povo. Então a palavra fala que Daniel desejou no seu coração não comer daquelas verduras, daquelas frutas, de tudo que tinha, eles poderiam comer. Os jovens que estavam para o lado de fora, que não tinham direito o que comer, eles queriam estar no lugar deles, mas Daniel tinha algo no seu coração que era o quê? Eu não posso transgredir a lei do meu Senhor. No sofrimento, nas lamentações, no vale de lágrimas, Daniel e seus 3 amigos, eles vão falar assim para o súdito, olha, traz algumas verduras para nós, que a gente não vai comer desses alimentos. E o súdito fala assim, olha, se o rei descobrir e ver que vocês vão começar a definhar, ele me mata. A palavra fala que Deus coloca um desejo no coração daquele súdito, e ele ouve Daniel falar, e Daniel fala assim, olha, durante 10 dias, que nós estiver comendo raízes, comendo verduras, e se a gente não perder quilos, se a gente não emagrecer, você pode deixar a gente que a gente vai continuar comendo. A palavra fala que passa 10 dias, o súdito vai chegar e vai ver que eles estão mais fortes do que os jovens que estavam ali comendo do maná que tinha na mesa do rei. Ou seja, eram jovens entregues mesmo a Deus. Eram jovens que acreditavam na potência que Deus era. Deus olha para aqueles 4 jovens e Deus quer realizar milagres através daqueles rapazes, porque Ele vê um povo que está entregue à escravidão. Ele vê um povo sem esperança. Deus vai ver o seu povo entregue ali ao rei, entregue aos deuses pagãos. Mas só que Deus, ele sempre usa de pessoas na dor, para quê? Para trazer a esperança para o povo. Daniel, que a gente vai recordando, Daniel é aquele que vai ser jogado na cova dos leões, e os leões não o comem. Daniel, Deus vai livrando Daniel de outras coisas que o rei vai mandando, mas só que eu quero falar de Mesaque, Sedraque, Abidnego. É os 3 jovens. O rei Nabucodonosor, no início do capítulo 3, ele vai falar assim, olha, fala aos súditos, avisa aos reis, avisa aos magnatas, que quando tocar as harpas, as cítaras, todos os instrumentos, todos vão se prostrar diante da minha imagem. A palavra fala que era uma imagem de ouro e bronze enorme de Nabucodonosor, aonde todos tinham que se prostrar diante dela, adorando ele como Deus. E a palavra fala que quem não adorasse ele seria jogado na fornalha ardente.
Então assim todo mundo vai ser colocado em formação, todo mundo está olhando para aquela estátua, mas no meio daquela multidão tem 3 jovens, com coração ardente por Deus. Tem 3 jovens que não vão se entregar ao que o rei está pedindo. Tem 3 jovens que ainda se lembram da sua doutrina. Tem 3 jovens que ainda se lembram da palavra do Senhor. Tem 3 jovens que ainda se lembram dos mandamentos escritos ali por Moisés. Então, quando toca todos os instrumentos, de longe o rei avista todo mundo se curvar diante daquela imagem. Mas de longe um súdito vai falar: rei, tem 3 jovens em pé, e são os 3 judeus, a qual o Senhor confiou para trabalhar contigo. Eles não vão te adorar. Então a palavra fala que ele manda chamar os 3 jovens, leva até o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor fala assim: olha, se vocês não me adorar, eu vou jogar vocês na fornalha ardente. E ali tinha como uma espécie de fogueira enorme, com fogo, não se apagava. Então os 3 batem o pé e falam assim: nós não iremos te adorar. Nós estamos na dor, mas nós não iremos se curvar diante de ti, porque nós temos um Deus vivo. Nós temos um Deus que tirou o povo do Egito. Nós temos um Deus que até hoje cuidou de nós. Eu conheço os meus princípios. A palavra fala que o rei, ele se transfigura a sua face, ele fica irado, e ele fala para o súdito: olha, aquece 7 vezes mais a fogueira. Eles irão ser queimados, gente, 7 vezes mais. Então eles vão aquecer 7 vezes mais do que estava quente aquela fogueira. A palavra fala que alguns dos soldados morreram queimados só pelo vapor que eles acenderam a fogueira. Mas os 3 estavam de pé, diante do caos, diante daquela perseguição, diante daquela tristeza. Os 3 não arredaram o pé. Quantas vezes nós arredamos o pé da igreja? Quantas vezes nós olhamos o que as pessoas vêm nos oferecer lá fora e vêm falar por nós: olha, se prostras às ideologias que vêm se formando, se prostras à sexualidade que vem se formando, olha, se prostras às baladas. E muitos fazem isso, esquecem da lei, esquecem de tudo que viveram com Deus, para não perder amigo, para não perder a amizade, se entregam ao modernismo, se entregam às vontades da carne. Mas só que nessa leitura nós olhamos os 3 jovens que bateram o pé e falaram: eu não vou prostrar diante de ti, ó rei. O Senhor é homem como eu mesmo sou, é de carne e osso. Mas o Deus que eu sirvo, Ele é um Deus que fez o amanhã, que fez a noite, que fez a terra. Se Deus nos tirar da fogueira, Ele é Deus, mas se Deus não nos tirar, Ele continua sendo Deus. Olha a fé desses jovens, olha a fé desses rapazes. É uma fé sobrenatural, é uma fé que nada abala o coração deles. É uma fé que onde eles estão olhando, aonde eles estão pisando, eles sabem muito bem a quem eles adoram. Eles sabem muito bem a quem eles amam verdadeiramente. Então o rei vai falar para os soldados pegarem eles e jogar dentro da fornalha. É aí que está. Deus muitas vezes vai permitir nós passarmos pela dor. É por isso que a Ingrid deu esse tema hoje. O amor a Deus mesmo diante das tribulações. Quem é você diante de uma dor? Quem sou eu e você diante da tribulação? Eu ainda canto, eu ainda danço, eu ainda prego. Quem somos nós diante da dor que tem acontecido na nossa vida? Diante da tristeza? Será que nós ainda vamos continuar? Será que ainda nós vamos continuar adorando a Deus, amando a Deus de todo o coração e falar com o Senhor: Senhor, eu irei dançar diante de toda a dor? Na música isso é bonito, é poético, mas na prática, meu irmão, dói. Na prática você quer correr, você quer fugir. E é isso que os jovens não fizeram. Eu imagino que tem 3. Os 3 estão com medo. Eles são humanos.
Eles estão com medo, vai doer, vai machucar, mas eles têm a certeza do céu, a certeza do paraíso, diante do que está acontecendo com eles. Então a palavra fala que eles são jogados dentro da fornalha. Eles passam pelo fogo, eles passam pela dor. Talvez nós perguntamos assim, por que Deus não livrou eles da fornalha? Deus muitas vezes na palavra, Ele vai fazer fogo cair do céu e matar muitas pessoas. A palavra vai falar que um anjo do céu uma vez desceu e matou milhões do exército inimigo para salvar Israel. A palavra vai falar lá em Macabeus, em que está lá os homens diante de um exército numerosos, e quando eles fecham os olhos, eles vão ver cavaleiros e anjos lutando para eles e vencendo a batalha para eles. A palavra vai falar que Elias um dia está em cima do monte e ele clama: Senhor, que caia fogo do céu e consuma esse holocausto, e assim acontece. A palavra vai falar que Deus é o Deus do fogo, é o Deus do mar, é o Deus de todos os poderes. Por que Deus não livra eles antes? Porque muitas vezes Deus vai nos permitir passar pela dor para que outras pessoas possam enxergar o agir de Deus na sua vida. Deus precisa de um instrumento que é você. Deus talvez vai precisar da sua vida, vai precisar te moer, vai precisar te moer, vai precisar te torcer, vai precisar te levar lá para o lagar, aonde a uva é pisada, porque para tirar o melhor da uva, você vai precisar ser esmagado às vezes, para sua família vir para a igreja. Você vai precisar ser esmagado às vezes, para as pessoas que estão ao seu redor acreditar em Deus, porque é na dor, é no impossível que as pessoas veem o agir de Deus acontecer. É no impossível que Deus estava falando: olha, eles vão para a fogueira, mas quando eles entrar lá dentro, eu já vou estar lá dentro esperando por eles. E assim acontece, eles são lançados dentro da fogueira. De longe, eles vão ver que eles estão passeando pelo fogo. Eles não estão parados, eles não estão estagnados diante do que está acontecendo. Eles estão passeando pelo fogo. Eles passeiam sobre o vale da morte. É nós no momento de dor, está passeando, está movimentando, está tocando, está cantando, está vindo para a missa no momento da dor, porque através da dor é que Deus vai nos santificar. Nós infelizmente hoje pegamos uma geração que gosta muito de experimentar o sobrenatural de Deus, o fogo de Deus, a Shekinah de Deus, mas a cruz também, a dor, a sofrimento. E o sofrimento é o que nos leva à santidade. É no sofrimento que você vai aprender, é apanhando que você vai aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. É apanhando, irmão. Então os três estão lá jogados dentro da fornalha, estão passeando no meio do fogo. E a palavra fala que o fogo não consome eles. Eles estão ali como uma vela acesa dentro daquele fogo. De longe eles veem, o povo fica estagnado e olha, eles estão andando diante da dor, diante do fogo, porque eles não morrem, porque eles não se queimam. E Nabucodonosor vai falar, tem uma quarta pessoa no meio deles, e essa quarta pessoa tem a feição de um anjo. Deus já esperava eles lá dentro. Deus já espera você no seu momento de dor. Deus já te espera muitas vezes dentro do seu quarto, onde você chora, esperneia, e você fala, Senhor, cadê o Senhor? Ele está ali a todo momento. Só que nem todo momento Ele vai te adular, irmão. Nem todo momento Ele vai te adular, vai te pegar no colo. Às vezes Ele vai deixar você passar sozinho, para você aprender, para você sair dali forte, para você sair dali como uma pessoa santa. Porque eu não sei vocês, mas é diante da dor que a gente ora mais. É diante da tribulação que a gente se penitencia mais. É diante da lamúria que a gente procura fazer mais jejum, que a gente procura rezar mais rosário, que a gente procura ler mais a Bíblia. Estou certo ou estou errado? Enquanto está tudo bem, nós ficamos frouxos na fé. Está tudo mil maravilhas, está felicidade, eu já não acordo mais de madrugada, eu já não faço mais jejum, está tudo bem. Então às vezes Deus tem que bagunçar o nosso meio, às vezes Deus tem que bagunçar o nosso convívio. Para quê? Para você acordar, para te chacoalhar. Eu imagino esses três jovens,
eles já eram adoradores de Deus, mas a uma hora ou outra, eles já estavam frouxos na fé também, porque eles tinham de tudo bom ali onde eles estavam, eles tinham de tudo um pouco bom aonde eles ficavam, eles tinham um emprego bom, eles eram escravos, agora eles moravam no palácio com o rei. Então Deus permite, mas na verdade, Deus usa dos três para santificar o seu povo. A palavra fala que o rei Nabucodonosor, ele fica tão estagnado, tão louco, que ele olha para Daniel que está do seu lado e fala: Daniel, verdadeiramente esse é o verdadeiro Deus. Ou seja, um rei que matava o povo judeu, um rei maldito, um homem maldito, gente. Aonde eles chegavam, o exército deles chegava da Babilônia, eles devastavam as famílias, estrupavam as mulheres, matavam crianças. Ou seja, Deus usa dos três para buscar o seu povo de volta, porque o povo de Israel está reunido ali, prostrado diante daquele momento, diante daquela imagem, diante daquela dor, daquela tristeza. Eles não lutam mais, eles não têm esperança mais, então eles se prostram, entregam a dor e a tristeza, e Deus vai falar: olha, eu vou usar de vocês três para quê? Para que o povo veja que eu ainda estou no meio deles. Então a palavra fala que no meio do fogo eles passeiam, no meio do fogo eles pulam, no meio do fogo eles clamam. E é aqui que eu quero ensinar para vocês: muitas vezes nós vamos pular, vamos clamar, vamos gritar eita glória no momento de alegria, mas é na dor que nós temos que fazer isso, velho. É na dor que você tem que passar sorrindo, chorando por dentro, mas mostrando: eu vou vencer, porque meu Deus é o Deus de Israel, é o Deus das trincheiras de Israel. O meu Deus é Cristo que morreu na cruz por mim, aquele que foi moído no madeiro. E a palavra em Isaías fala que Deus, aprove a Deus moer o seu filho por nós. Deus quis moer Jesus por nós. Aí quando a dor bate na nossa casa, nós começamos a murmurar, nós largamos a igreja, nós largamos as paróquias. Foi igual o momento que eu passei por esses dias, foi bom, porque eu estava tão no automático, eu falei assim: Senhor, será que eu estou lendo Bíblia somente para pregar? Aí passou 2 semanas, 90 dias de banco. Foi bom para mim, velho, porque eu continuei lendo a Bíblia da mesma forma. Então ali eu consegui enxergar que não era simplesmente um ministério que me segurava. Não, era algo que eu precisava mesmo. Então é por isso que eu não reclamava, não murmurava, ao contrário, fui para a oração. Meu irmão, eu voltei a orar de madrugada por causa disso. Você está vendo como que a gente fica frouxo na fé? Você está vendo como que a gente vai se entregando ao ministério, se entregando às missões, e você vai esquecendo de se alimentar? Então Deus fala: olha, para um pouco, me ouve um pouco. E é isso que a dor serve para nós. É isso que às vezes a morte bate na nossa casa para nos mostrar também. É isso que às vezes a doença um dia te visita, é para nos mostrar também que é para confiarmos em Deus, o Criador de todas as coisas. Porque uma coisa é quando nós estamos bem, é quando nós estamos satisfeitos com tudo, é quando tudo vai bem na escola, tudo vai bem no relacionamento, tudo vai bem na comunidade, né, Gilson? É quando tudo vai bem você falar: eu já não jejuo como antes mais, porque nós somos assim. Nós somos dessa forma, confortados. Então quando nós entregamos mesmo para Deus, diante da dor, diante da tribulação, e ali nós conseguimos amar a Deus diante de tudo que está acontecendo na nossa vida, as pessoas que estão lá fora vão ver, vão falar assim: como pode eles ainda andar dessa forma? Como pode eles ainda clamar, cantar, gritar diante da dor que está acontecendo, diante do caos que vem acontecendo? É isso que Deus nos ensina, é isso que Deus nos mostra a cada dia, é isso que Deus precisa um dia puxar as rédeas nossas, para que nós possamos olhar para o céu, para que nós possamos um dia esquecer um pouco o celular, esquecer um pouco as redes sociais e voltar para a palavra, porque a palavra é a boca de Deus, é nela que vai te trazer o alimento diário, é ela que vai te libertar, meu irmão. É a palavra de Deus que nos confronta, que nos conforta, que nos traz a alegria todos os dias. Então, Abidnego vai fazer uma oração em meio à dor, em meio ao fogo. Abidnego em pé, no meio do fogo, fez a seguinte oração: sede bendito
e louvado Senhor, Deus de nossos pais, que o vosso nome seja glorioso pelos séculos. Seja bendito, Senhor, Deus de nossos pais, digno de louvor de eterna glória. Que seja bendito o vosso santo nome glorioso, digno do mais alto louvor da eterna exaltação. Gente, eles estão no meio do fogo. Eles estão no meio da prova. E eles estão falando: obras do Senhor bendizei todas ao Senhor, louvai e exaltai eternamente. Será que nós temos essa fé também? Essa fé firme, consistente, que diante da dor, da tribulação, eu ainda consigo amar a Deus da mesma forma, eu ainda consigo me entregar a Deus da mesma forma, ou eu só entrego a Deus quando está tudo bom, e quando está tudo ruim, eu abandono tudo. Porque a nossa geração é isso. A nossa geração, infelizmente, não aguenta nada. Não aguenta palavra, não aguenta sofrimento, não aguenta dor, não aguenta choro, não aguenta tristeza. Enquanto isso, pessoas morreram pelo Evangelho. Você pega ali 2 Macabeus, capítulo 7, uma mãe, mas os seus 7 filhos, eles negam comer a carne de porco, que para os judeus era impuro, e eles querem forçar eles a comer. O povo da Babilônia mesmo quer forçar eles a comer a carne de porco. Eles falam: eu não vou comer, eu não vou transgredir a minha lei. E a palavra fala que eles pegam do mais velho ao menor filho e mata um por um na frente da mãe. O engraçado é os filhos sendo arrancado a pele, sendo arrancados os membros, e eles bendizendo ao Senhor. O engraçado é o último filho que vai ser morto, e aquela mãe pega o filho no canto e fala assim: olha, você não vai negar a Deus, os seus irmãos não negaram a Deus, os sacerdotes não negaram a Deus, todos morreram e você não vai negar a Deus. A mãe mal fechou a boca, aquele filho gritou: pode me queimar, pode me esquartejar, porque eu não negarei ao Senhor Deus. Os 7 filhos são mortos, da forma mais cruel que você pensar. Está lá escrito todos os detalhes no capítulo 7, 2 Macabeus, todos os detalhes. Arrancam o couro cabeludo, vão matando eles aos poucos, e no último suspiro, o filho sendo queimado, ele fala: louvado seja o Senhor Deus. E depois eles matam a mãe. A palavra de Deus, meu irmão, ela tem respaldo que nos dá para lutar contra o que nós vivemos hoje. A palavra de Deus, ela tem respaldo para nos dar, para lutar e ser liberto do que nos acompanha hoje. Talvez uma dor que você acha que é muito grande, outras pessoas estão vivendo lá na UTI. Talvez você acha que uma unha encravada, talvez você ache que uma dor de cabeça é muito, vai no hospital do câncer. As pessoas lutando pela vida dia após dia e ainda louvando ao Senhor Deus. Nós só olhamos para o nosso umbigo, nós só olhamos para dentro de nós. Ah, eu não posso, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou falho. Para de vitimismo, meu irmão, para. A palavra de Deus era muito poderosa para se manter só no nível mais baixo. Não, nós temos que procurar mais. E é na dor que você vai crescer na fé, é na dor que você vai crescer na fidelidade com Deus. É na dor. São Paulo canta, São Paulo fala essa música. É Paulo que escreve em Romanos. É Paulo que estava preso. É Paulo que estava sendo quase sacrificado. Vai arrancar a cabeça de Paulo. É Paulo que está apanhando. É Paulo que está gemendo no fundo de uma cela, de uma masmorra. E ainda fala: meus irmãos, sede firmes e fortes na fé, porque o nosso Senhor Jesus Cristo foi escravo por nós na cruz. Se nós realmente começar a examinar a palavra, nós vamos ficar com vergonha. Porque quando eu olho esses 3 rapazes, eles estão no meio do fogo, do sofrimento, eles estão indo para a dor, eles estão indo para a morte, e eles não negam o nome de Deus, eles nem eram batizados pelo Espírito Santo. É isso que me deixa mais envergonhado. Porque o Antigo Testamento não era dessa forma o Espírito Santo. Hoje nós somos batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo te dá o dom da fortaleza, o dom da sabedoria, discernimento.
E que dia que nós oramos para o Espírito Santo, Senhor, dá-me o dom da fortaleza. Não, eu quero o dom de profecia, o dom de línguas. E Paulo fala que é o menor dos dons, é o dom de línguas. E o maior é o dom do amor. Talvez nós nos encontramos hoje, nos entregando às vontades das pessoas que estão ao nosso lado. Para mim não perder a atenção daquela pessoa, eu me prostro diante dela, porque é isso que acontece. É uma idolatria quando você abandona a Deus por causa de pessoas. Você está se prostrando e falando para Deus: olha, o Senhor já não serve mais nada para mim. O Senhor para mim já não vale mais nada, porque o Senhor não me satisfaz. Mas aquela pessoa me satisfaz por completo. Então é isso que o povo de Israel estava fazendo com Deus a todo momento. É isso que o povo de Israel a todo momento jogava na cara de Deus e falava: Senhor, eu não te quero, eu não te amo, o Senhor não foi nada para mim, então eu vou me prostrar ao rei da Babilônia. Ou seja, o povo começou a queimar os seus próprios filhos, gente. O povo, olha para você ver como o ambiente muda a pessoa. O povo é um povo fiel a Deus. Um povo é um povo que fazia holocausto por causa dos seus pecados. Mas a palavra fala que enquanto eles eram escravos, eles conseguiam ficar naquele local e ser moldado por aquela cultura. E ser moldado por aquele linguajar. E ser moldado por aquele estilo de vida. É por isso que o povo, quando sai do Egito, eles têm tanta dificuldade de caminhar nas leis que Deus dá para Moisés. É por isso que quando Moisés morre, Josué assume, eles têm tanta dificuldade de caminhar no que Deus fala com Josué. É por isso que quando Josué morre, os juízes vão assumir, e Deus olha e não vê sacerdotes santos para assumir. É por isso que o povo sempre inclinava para o mal, porque eles eram escravos, ficavam 70 a 80 anos no local, e ali eles ficavam, amoldavam aquele local, aprendiam o linguajar, a cultura daquele local, faziam seus filhos ali com mulheres estrangeiras, e o filho que ia nascendo ia levando a mesma linhagem dos pais, a mesma linhagem de pecado, a mesma linhagem de transgressão. Mas o que eu mais acho maravilhoso em Deus, que Deus nunca deixou de amar o seu povo. Deus sempre fala: o povo de Israel é a menina dos meus olhos, o povo de Israel é a minha criança. A ponto de um dia Deus chamar um homem chamado Oséias. Repete comigo: Oséias. Oséias é um profeta de Deus, um dos menores profetas. E ele vai falar: Oséias, entra no prostíbulo e você vai casar com aquela mulher. Olha que loucura. E Oséias casa com a mulher. E aí Deus fala assim: Oséias, eu vou te ensinar o que eu vou fazer com o povo de Israel e o que o povo faz comigo. Olha para você ver. Casou com a mulher e a mulher dele volta a se prostituir. E Deus fala: Oséias, é isso que o povo faz comigo. Eu casei com o meu povo, mas o povo se prostitui com outros deuses. E agora, Oséias, você vai atrás dela e buscar ela novamente. E Oséias vai no prostíbulo, busca ela novamente, faz filho na mulher. E Deus fala: Oséias, é isso que eu faço com o meu povo há mais de 400 anos. Eu vou atrás, busco eles lá da prostituição, trago eles viram um povo fecundo. E agora, Oséias, olha o que ela vai fazer com você. Ela sente falta dos prazeres, ela sente falta dos cordões de pérola, ela sente falta do ouro e volta para a prostituição. E Deus fala: Oséias, busca ela novamente. Você imagina o povo olhando o Oséias naquele momento, buscando a mulher no prostíbulo mais de 3 ou 4 vezes, e o Oséias falando: povo de Israel, é isso que Deus faz com vocês há muito tempo. Vocês se prostituem com outros deuses, e ele te busca, traz de volta para a terra de Jerusalém, e vocês transgridem a lei, vocês são escravos há 80 anos, e Deus busca vocês de novo. E assim Deus vai, até Deus falar: olha, não tem mais jeito, eu enviarei o meu filho sobre a terra. Não tem mais jeito. Deus já não vê profeta mais na terra que possa fazer ser boca dele na terra. Deus já vai olhar o povo que fazia sacrifício por causa dos seus pecados, e o sacrifício que o povo fazia ali no altar de Deus, aonde o sacerdote incensava tudo, e Deus pegava aquele sacrifício, ali não apagava o pecado, apenas cobria o pecado. Então o pecado vai chegando num tempo tão doido, tão oculto, que Deus vai falar com Isaías 53 ainda. E Deus quis moer o seu filho. E Deus envia Jesus. Para quê? Para resgatar
nós do pecado, para nos resgatar do mal. É por isso que lá em 1 João capítulo 3, Deus vai falar, São João vai falar assim, olha, foi para isso que o Filho do Homem se manifestou, para desfazer toda a obra do diabo. Nós éramos entregues a Satanás, meu irmão. Nós éramos entregues já ao quinto dos infernos, mas Deus olhou o seu povo novamente, um povo que não vale nada, e falou, meu filho, desce, você vai morrer por este povo, porque da mesma forma que nós tiramos Adão e Eva do jardim, eu quero que eles voltem para o jardim, mas é preciso que você morra, um só sacrifício, para toda a eternidade. E o que nós fazemos para Deus? Deus deu o seu Filho por nós. O que nós fazemos para Deus hoje? Além de reclamar, de murmurar, além de procurar a Deus somente para satisfazer desejo meu, Deus não é amante. Deus não é nosso amante. O que o amante faz? O cara larga a esposa, ou a esposa larga o marido, e vai atrás da amante, satisfaz o desejo e volta para o marido. Deus, ele não vem para satisfazer desejo nosso. O catecismo fala que Deus nos criou para nos relacionar com Ele, para ser um com Ele. É isso que Deus quer conosco. É diante da dor, da tribulação, da perseguição, da solidão, da noite escura, do pecado que vem todo dia querendo nos pegar. E é nós levantar e falar, eu vou dançar sobre toda a dor. Eu vou dançar sobre toda a dor. E quando os jovens eles estão lá dançando com o quarto homem da fornalha, a palavra fala que o rei Nabucodonosor fala, jovens, vem para fora. E os três vão sair do meio do fogo. Quem é do fogo, meu irmão, não se queima. Quem é do Espírito Santo, não se queima mais. Porque os três eles saem intactos. Não se queima a roupa, nem a palavra fala que nem cheiro de queimado eles tinham. Porque Deus resguardou eles na dor, mas foi preciso eles passar pelo fogo. É preciso algumas vezes nós passar pela luta. É preciso algumas vezes nós passar por um leito de hospital. É preciso por uma vez nós passarmos por muitas coisas ruins. Mas para quê? Para que a obra de Deus possa se manifestar na sua vida. Para que outras pessoas possam reconhecer a Deus. E ali o rei reconhece a Deus diante daqueles três jovens. Diante daqueles três jovens, o povo de Israel reconhece a Deus. Isso acontece um tempo atrás também com Elias. O povo entregue ao rei também. Entregue às maldades de tudo que acontecia com o rei Acabe. E Jezabel dominava todo o povo. Vai sair Elias lá do vilarejo, um espaço geográfico montanhoso, nem grande era. Elias, você nem sabe quem é pai de Elias. Mas Deus chama Elias, lá do fundo, lá da roça, lá do vale desconhecido, lá do pingo d'água, sabe? E ali quando ele busca Elias, Elias sobe no monte, e ele vai falar com 400 profetas de Baal, vamos ver quem é o Deus verdadeiro. E para que o povo reconheça Deus na vida de Elias e aceite a Deus, foi preciso Elias passar quase que um processo de morte. Elias clama fogo, o fogo desce, consome todo o holocausto. A palavra fala que Elias foge de Jezabel e ele se esconde debaixo de um pé de terebinto e pede a Deus, Senhor, eu quero a morte. Senhor, eu quero morrer. Mas como assim um profeta que fez descer fogo do céu de 3 a 4 vezes, ele pede a morte? Porque ele cansou. É depressão, é ansiedade que pegou aquele homem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoas de Deus também vai passar por depressão, pessoas de Deus vai passar por ansiedade. Ano passado eu preguei no Congresso Jovem sobre isso, uma semana depois eu passei sobre isso, e todas as vezes que eu passava aquela sensação de morte, afastado do serviço, eu lembrava das minhas próprias palavras, eu falei, eu tenho que continuar, e é ruim, viu gente, é ruim. Então, meu irmão, o que eu quero falar para vocês? Dependente da dor, dependente do sofrimento, dependente da lamúria, da tristeza, não abandona Cristo, velho. Não abandona a Deus. Se lembre do sacrifício, do sufrágio de Cristo por nós na cruz. Dependentemente do seu pecado, não abandona a Deus.
Porque Satanás, ele nos acusa a todo momento. Ele fala, você é fraco, você não vale nada. Você já caiu no mesmo pecado e ali você fica. Mas você não foi feito para ficar no chão. Talvez a morte um dia bate na sua casa, o sofrimento. E o que vai permanecer? É o coração. O coração ardente por Deus. Um coração que se decidiu a amar a Deus. E como dói passar por alguns processos, velho. Como dói. Mas vale a pena. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Vamos cantar mais uma vez? Vale a pena, velho. Passar pela dor vale a pena. Pela tristeza vale a pena. Pela perseguição vale a pena. Pelos desânimos na vocação, né? Vale a pena. Porque Deus, Ele está te moldando. Deus, Ele está te formando. A tribulação em latim significa tribulo, que é de moer o trigo, onde o trigo é esmagado para tirar a semente dele. O bom dono de vinha, quando ele vai tirar o melhor da uva, quando ele deixa a uva inteira, é porque ela dá para ser usada inteira, mas quando ele quer tirar o melhor daquela uva, ele esmaga ela. Ele pisa, tira todo o sumo daquela uva. Para quê? Para tirar o melhor dela. Deus quer tirar o melhor de você na toa. Talvez hoje você não entende. Talvez daqui 1 ano, 2 anos, possa acontecer algo com vocês. E eu quero que você se lembre. Vale a pena se decidir por Cristo. Engana.